Brasília, 22 de agosto de 2019. Sargento Vidal, presidente constituinte Célio Evangelista Ferreira. Presidente, nossa Amazônia pegando fogo e o seu projeto Amazônia, o que o senhor tem, as declarações que o senhor tem a fazer acerca da nossa Amazônia? Primeiro, as minhas amigas, meus amigos, que de hora em diante vou começar a chamar de minhas guerreiras e meus guerreiros, porque nós estamos nos selecionando agora nos atos finais para a segunda etapa da nossa missão, que agora é de guerra mesmo. Então, o meu abraço a todos. E sobre a Amazônia, ela começou há bastante tempo atrás, quando nós decidimos que o Brasil precisava passar por um redescobrimento. Então nós precisávamos saber o que era o Brasil que ainda restava para ser descoberto. Então fizemos o levantamento das riquezas que ainda tínhamos no Brasil. Foi quando levantamos um patrimônio de 243 trilhões de dólares ainda para ser empreendido, e com riquezas líquidas para lastro de emissão de 985 trilhões já calculado. Nós temos muito mais do que isso. Então, aí dentro desse projeto surgiu a Amazônia. Não tinha naquele momento o significado que tomou depois, porque quando nós começamos dentro da mentalidade política de recolocar o Brasil no caminho do trabalho, do desenvolvimento que nós tínhamos iniciado em 64 até 85. E aí tinha o ideário da Revolução, que dividia a Revolução 64 em 3 períodos, o terceiro período então era este agora. E aí nós estávamos com a nossa cabeça dentro desse período que nós tínhamos de implantar para recuperar aquele projeto de Brasil que nós tínhamos começado lá atrás. E aí queríamos então fazer agora diferente do que foi feito em 64. Em 64, a dona Melinha reuniu as colegas dela no Rio de Janeiro lá, e dali surgiu a Revolução de 64. Agora não, agora nós tínhamos um Brasil pela frente para construir e reconstruir o tanto que já tinha sido exterminado. E aí começou então o Projeto Amazônia. Esse Projeto Amazônia tinha começado lá com o presidente Médici, foi ele que criou. Amazônia, ocupar para não entregar, era o slogan da época. E aí começou então a germinar a ocupação racional da Amazônia. Depois então, aí dentro dessa ocupação racional, daí veio quem mais se empenhou na coisa foi o presidente Geisel. Aí foram criados de fato os projetos de ocupação agrária da Amazônia, dentro do Estatuto da Terra, que até hoje permanece como a melhor lei agrária que o mundo já conheceu e que nós vamos colocá-la em prática agora. Então começaram as colonizações, ali começou a colonização em Roraima, mas umas colonizações que não eram aventuras. Até as pessoas para habitarem aquelas colonizações eram muito bem selecionadas. E dessa colonização então restou a colônia de Guarantã do Norte, Peixoto, aquela região ali, no pé da serra, onde tem a base aérea e os estabelecimentos militares, que o projeto tinha como organização o perímetro agrário, onde as pessoas iam iniciar as atividades agrícolas sem a destruição da floresta, e para isso havia então uma base militar administrando esses núcleos coloniais. Daí veio a democratização a partir de José Sarney, que José Sarney é o maior bandido que o Brasil já criou. Eu acredito que um dos maiores do mundo. Vocês vão ver isso, vão ver a ficha de Edson Lombão, enfim, são 12
o total que ainda estão vivos aí, que nós vamos mostrar para o mundo daqui a alguns dias. Então, a Amazônia, daí, com essa democratização, que começou a partir de 85, aí começou a invasão desordenada. Eles desativaram todas as bases militares que estavam lá dentro e chegaram ao cúmulo de proibir que o exército se aproximasse dos navios que vinham de fora para carregar as riquezas líquidas da Amazônia, diamante, alexandrita, enfim, tem demais lá. Tinha, agora eles roubaram muito. E aí então o projeto de ocupação da Amazônia para não entregar se acabou. E se acabou num grau tão grande de depredação que inclusive chegou a surgir no mundo um levante liderado pela Inglaterra, onde lá na Inglaterra eles chegaram a lançar panfletos. Todos os táxis, teve uma época lá que usavam esses panfletos que estava escrito: "Salve a floresta Amazônia, mate um brasileiro". Até houve protesto diplomático sobre isso. Mas aí foi o desespero do mundo com os políticos, quando começou a roubalheira de dentro da Amazônia. E aí, quando nós fizemos o levantamento, então, da Amazônia, fui eu que chefiei isso lá. A Amazônia Legal, que nós chamamos, ela é composta de 6 estados que integram a área e mais 3 que se congregam com parte de seus territórios a ela, que é o estado do Mato Grosso, entra o Maranhão também. Então, isso forma a região Amazônia. A região Amazônia, daí, ela começou a ser olhada por mim dentro da intervenção que eu comecei a concretizar, começou a ser olhada por mim com uma forma diferente, a partir da entrega do Brasil em posse para Deus no dia 26 de abril de 1500. Então, a partir desse fato aí, a gente começou a ter olhos mais espiritualizados para a Amazônia. E na medida em que nós fomos vendo a Amazônia com esse tipo de intuição, foram clareando as nossas ideias e as inspirações que vinham da espiritualidade aí, até que ontem eu oficializei o ato constituinte número 0027 e o ato constituinte número 0028, transformando a Amazônia no santuário ecológico do planeta Terra. Quando fiz isso, eu já tinha alguns contatos de pessoas que ainda não são bem visíveis aqui, mas que ainda estão aqui por dentro. E a Amazônia, então, vai se transformar numa espécie de estação interplanetária das populações da Via Láctea inteira. Isso aí é um projeto, não é ambicioso, porque aquilo que é ambicioso, ele ultrapassa a capacidade de realização. A Amazônia, como santuário ecológico da Terra, está dentro das nossas possibilidades de realizar isso. Então, dentro desses 2 atos que ontem eu já oficializei, a partir de hoje estão valendo, Bolsonaro está incluído junto com José Sarney ali como os depredadores desse santuário. E oficializando como santuário do planeta, ele se tornou de interesse da humanidade toda. Então, os crimes da Amazônia hoje passam a ser de interesse dos tribunais internacionais, para onde nós vamos mandar toda essa bandidagem que estão estragando a Amazônia lá, depredando, roubando, incendiando, a partir de José Sarney, que é o principal. Então, tranquilo. Fica aqui o depoimento do Dr. Célio Evangelista. Até logo aí para o povo brasileiro, doutor. Um tchauzinho, mas eu precisava ainda fazer mais um esclarecimentozinho no próximo vídeo. Vamos para ele. Uma boa noite a todos. Boa noite.